Salve, salve, galera. Eu sou a Márcia e hoje a gente tá com a psicanalista Bianca. Bianca, eu queria saber de você, com quantos anos você teve essa vontade de ser psicanalista? Olha, a psicanálise ela veio na minha vida como uma descoberta. Na verdade, tem uma pessoa que chegou pra mim e ela fez a seguinte pergunta. Aí depois eu conto todo o processo, porque eu cheguei nessa... Porque que essa pergunta, em especial, me tocou tanto. Ela perguntou assim pra mim: o que você quer ser? O que você pretende fazer? Acho que era isso. O que você pretende fazer daqui 5 anos? E eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta pra essa pergunta. E o que ia ser de mim daqui 5 anos? Porque eu não tinha uma expectativa pra mim daqui 5 anos. E daí, depois disso, ela passou um tempo e aquilo me incomodou, me gerou um incômodo. Porque até então eu descobri que eu estava só existindo, eu não estava vivendo a minha vida. Por N questões. E daí me surgiu uma oportunidade de a gente conhecer uma escola em Sorocaba e eu fui conhecer. Aí gostei, falei, é isso que eu vou fazer. E fui me apaixonando mais. Comecei o curso, me formei, não me formei. Porque assim, a psicanálise ela é um processo, né? Então, enquanto a vida, você está em processo de formação. A sociedade vai sempre mudando e você vai sempre adquirindo conteúdo para lidar com aquilo. E daí, essa mesma pessoa falou assim: por que você não faz psicologia? Eu falei, a psicanálise é legal, mas eu quero saber mais. Daí eu me ingressei na psicologia. Daí eu te pergunto, você quer saber o porquê que eu só estava existindo? Quero. Vou contar. Eu sempre gostei muito de estudar, mas por falta de maturidade, decisões erradas, eu me engravidei, casei e depois que eu casei descobri que meu marido era dependente químico. Fiquei 10 anos com ele no uso, na dependência química. E foram 10 anos que minha vida estagnou. Eu literalmente perdi o meu propósito de quem eu era. Aí quando você olha pra você e você não vê identidade? Eu acho que você tava vivendo mais pro outro. Total. Eu tava vivendo uma relação abusiva, uma dependência emocional. Então eu fui codependente dessa relação durante 10 anos. E mesmo com aquele sonho de querer ser alguém, de querer fazer algo, e eu queria não só fazer algo, eu queria fazer algo que agregasse também na vida das pessoas que me cercavam. Então não era só fazer por fazer, eu queria de alguma maneira ajudar outras pessoas. Mas eu não tinha condições de ajudar ninguém, porque nem eu estava me ajudando. Não tinha condições de ajudar a mim, como é que eu ia dar para o outro aquilo que nem eu tinha. E daí eu comecei num processo, em um grupo terapêutico, um grupo, foi Novamente, né? Comecei num grupo terapêutico chamado Novamente e nisso eu comecei a trazer alguns questionamentos do que eu estava vivendo. E ali que eu descobri que eu não estava vivendo, eu estava só existindo. E quando essa pessoa fez essa pergunta pra mim, eu sabia o que eu queria pro meu marido daqui 5 anos. Tanto que eu falei isso, eu quero que a oficina dele esteja bombando, que ele esteja em um salão. Daí ela falou, mas esse sonho não é seu, esse sonho é dele, o que você quer? E daí foi quando eu peguei e falei, não, preciso fazer alguma coisa da minha vida porque eu tô parada. Eu tinha, acho que uns 26 anos. Quantos anos você tem? 33. Caramba! Não achei que fosse tudo isso, não. Achei que você, tipo assim, tava na idade que você tava antes. Obrigada. Obrigada, eu vou ficar até mais feliz depois dessa. Mas não foi por acaso. Foi algo que eu me apaixonei. Sabe quando você descobre um propósito? Você pegar e ajudar a pessoa a tirar da onde eu estava, para fazer com que ela venha se tornar, ter autonomia da vida dela, ajudar a pessoa a reconhecer quem ela é, a ter a sua autoestima de volta, a
ter autoconhecimento, a sonhos, a ajudar, participar para que essa pessoa sonhe, tenha propósito na vida dela de novo, eu acho assim, pra mim é muito satisfatório. Quando você vê uma pessoa vivendo aquilo que eu vivi e você vê essa pessoa assim, crescendo, evoluindo, conquistando, fala, ai caramba, eu tenho participação naquilo. É muito satisfatório. Hoje você tá com o mesmo esposo? Mesmo esposo. E como foi esse processo pra vocês? Ele começou a se tratar quando você entrou pra faculdade? Ou ele já fazia antes, você esperou ele melhorar pra você estar ali com a cabecinha totalmente 100%? Ou você teve que conciliar tudo isso, mais a faculdade? Porque querendo ou não, é muito trabalho. Porque não é só a faculdade, provavelmente a faculdade, é filhos, é marido, é trabalho, é muita coisa. Eu costumo dizer que eu assim, são N Biancas que habitam em mim, né? Eu tenho meu lado profissional, então assim, eu sou psicanalista, me formei, atendo na clínica, esse é o meu lado profissional. Mas eu também sou mãe do Eduardo, do Gabi, sou esposa do Alex, sou mulher, que é algo assim que eu valorizo muito, porque por muito tempo eu deixei essa questão, eu fui mãe, trabalhei, mas deixei de ser mulher. E gosto de ter meu tempo, também sou fitness, tá? Um detalhe. Gosto muito. Nem parece. Eu gosto muito de dedicar tempo, de treinar, de ter uma rotina saudável. E eu também sou muito temente a Deus, então também estou sempre buscando a minha área espiritual. Então essas as partes da Bianca. Mas o que aconteceu? O meu marido, ele foi internado, né, em uma clínica compulsória. Então, ele ficou lá 6 meses. E nesse processo de 6 meses foi um processo assim, que eu tava grávida. Quando ele saiu da clínica, meu filho tinha 4 meses de idade. Então eu passei o processo, a minha gestação do meu filho mais novo sozinha, literalmente sozinha. Então eu trabalhava muito. O meu mais velho, os avós deles ajudavam a cuidar. Então eu trabalhava, eu achava assim, já que ele não cumpria com a função dele, porque ele não tinha condições de cumprir, eu precisava de alguma maneira dar conta. Então eu vivia para trabalhar, trabalhava muito. E depois que ele saiu da clínica, que ele começou a buscar estar bem, ainda teve umas recaídas depois que ele saiu da clínica. Depois que ele saiu da clínica eu também casei, eu não era casada. Mas assim, é tão engraçado que eu nem coloquei o nome dele no meu nome, que eu falava, eu vou casar, mas se eu separar, todo mundo eu não vou. Você demora demais pra casar, você não quer mais. Daí eu falei, se eu separar, eu não vou ter que mudar minha documentação. Olha o pensamento na época. Não então, assim, não pensa assim até hoje. Era muita imaturidade, né? Não tinha confiança. Então, assim, mesmo depois que ele estava bem, eu continuava vivendo em função dele. Até que chegou um ponto que eu falei, eu tenho que viver pra mim, preciso fazer algo pra mim. E assim, o dependente químico, ele é uma pessoa imatura. O dependente químico é imaturo, é uma pessoa instável. Porque assim, a pessoa ela busca a dependência química como uma maneira de lidar com as questões dela, né? Todo dependente químico, ele tem uma dor, que ele carrega essa dor e ele supre essa dor através da química, do álcool e tudo mais. Que foi a questão do meu marido, né? Tem todo um histórico, porque que ele foi assim. Hoje ele tá 6 anos limpo. Mas quando eu comecei a investir em mim, que eu comecei a valorizar mais o meu eu e dedicar tempo a mim, ele já estava bem. E hoje ele é o meu maior investidor. Ele fala que ele é o meu patrocinador. Mas assim, por muito tempo ele regrediu em comportamento, regrediu em fala, emocionalmente. Então eu pensei, eu preciso buscar estar bem. Eu não posso estar bem se ele estiver bem, eu preciso estar bem. E daí foi quando eu falei, eu confronto muito ele. Tem vezes que ele até fala, você tem que parar de ser psicanalista perto de mim. Eu já fui levei umas broncas por isso.
E daí eu É que você pensei... tem que testar em alguém. Não tem como você ignorar. A pessoa traz alguma coisa pra você e testar nele, vai fazer o quê? Ele tem histórico, ainda ajuda. Sim, não tem como. Mas assim, todo esse histórico, ou entender um pouquinho mais de por que eu agi, como eu agi, fez com que eu me dedicasse mais a isso. Né? Porque eu queria de alguma maneira saber por que eu me permiti. Deixei ultrapassar tantos meus limites, porque eu ultrapassei muitos meus limites, né? Viver com uma relação assim, onde a ponto de você querer ficar em casa e se esconder, porque você tinha vergonha, eu tinha vergonha, eu pensava, eu não quero que as pessoas saibam que eu vivo isso, eu tenho vergonha da minha vida. Então assim, não só, né, eu vivi todo esse processo, mas graças a esse processo que foi assim um pontapé para mim falar, eu preciso tomar uma atitude e chegar e continuar buscando o que eu estou buscando e onde eu estou, e alcançar coisas maiores. Mas no fundo acho que há muito amor também, né? Porque querendo ou não, muita gente desiste no meio do processo. Às vezes talvez não falo nem da questão assim de estudar, mas às vezes a questão da relação em si, né? Porque é muita coisa. Mas diz que a mulher, ela aguenta mais, né? Olha, eu tava conversando isso hoje com uma amiga e hoje eu tenho consciência que eu não suportei por amor. Tenho consciência. Para algumas pessoas é até difícil ela assumir isso, mas eu não suportei por amor. Eu suportei por dependência emocional. Na minha mente, ruim estava, pior era sem. Era esse o meu pensamento. Por isso que no dia 24 de fevereiro a gente vai fazer um workshop falando sobre relacionamentos abusivos. Falar sobre relacionamento abusivo, eu posso falar com autoridade, porque eu vivi em um. Mas não só, né, com meu marido, mas questão familiar também. Mas não foi por amor. Pelo contrário, foi pela falta dele. Eu suportei tudo que eu suportei porque eu não tinha amor próprio. Não tinha autoestima. Na minha cabeça, se eu saísse daquilo, ia ser pior, porque aquilo era o que eu tinha. E era difícil pra mim imaginar, fantasiar algo maior, se aquela era a minha realidade. Então o meu medo se eu abandonar isso, o que eu vou ter? Aqui pelo menos eu tenho alguém que me rouba, que mente, que não me ajuda em nada, mas eu tenho alguém. E se eu não arranjar ninguém? Como é que eu vou cuidar do meu filho, que hoje tem 13 anos? Como é que eu vou cuidar do meu filho sozinha? Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Então, assim, não foi por amor, foi por dependência emocional total. Eu tenho convicção disso. Eu não suportei 10 anos por amor, não. Então, se você já fosse formada, já era. Então... E outra coisa, eu trabalhei muito em indústria. Trabalhei muito tempo em indústria. E eu não gostava. Eu não gostava de ter horário para chegar, de ter horário para sair, suportar algumas coisas que você suporta dentro de empresa, porque empresa, né, você tem que suportar muitas questões, que só muda o nome da empresa, mas trabalhar em empresa é suportar essas questões. Fofoca, injustiça e tudo mais. E aquilo me incomodava muito. Eu pensava, pra mim poder sair de um ambiente desse, eu preciso tomar uma atitude, porque senão, algo que acontecia muito, as pessoas reclamavam, mas elas não faziam nada pra sair daquele lugar. E eu ficava, gente, eu não posso ser desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa, preciso buscar um conhecimento, porque senão eu vou viver, vai passar anos, eu vou continuar aqui reclamando, mas o que eu tô fazendo? Assim, foi um despertar. Não foi um despertar da hora pro outro. Porque assim, quando veio esse despertar, veio todo esse confronto na minha vida, eu tive que assumir a responsabilidade do caos que eu tava vivendo. E isso era difícil. Você saber que você tava com alguém por dependência não é fácil. Você saber que você não tem autoestima, saber que você não tem amor próprio, não é fácil.
Então, assim, eu tive que lidar com esses conflitos, a insegurança, porque eu fiquei 10 anos nessa vida, daí voltar para uma sala de aula me gerou muita insegurança, medo de não dar conta, medo de não ser boa o suficiente, daí vinha a comparação, né? Então, assim, todas essas questões foram questões que eu carreguei durante muito tempo. Tanto que hoje eu falaria sobre esse assunto, eu tinha vergonha. Você acha que isso ajudou muito, assim, depois que você começou a estudar? Isso te ajudou, assim? Ajudou, com certeza. Hoje em dia, do jeito que você falou, é um fato que você melhorou, mas veio o pós, né? Depois você começou a estudar, você entendeu mais sobre a rotina, esse tipo de coisa, foi o que ajudou mais ainda a alavancar. Com certeza, né? Porque o conhecimento, ele abre portas. E eu busco ainda muito, né? Ainda tenho muito que aprender. Estudo ainda todo dia, não só psicanálise, mas por eu estar na faculdade também estudo bastante. Mas aí entrou uma outra questão na minha vida, que é a insegurança do meu marido. Mesmo ele estando bem, ele era uma pessoa muito insegura, autoestima muito baixa. Então, ver ele me ver buscando algo pra mim gerou muita insegurança dele, porque daí começamos a fazer o quê? A gente estava aqui, daí eu comecei a buscar e ele parado. Sabe quando as conversas não batem? Sei. E foi um processo. E pro homem ainda é muito mais difícil isso, não sei porquê, mas Muito. E daí tem a questão da imaturidade, meio infantilizado por N questões, né? Perdeu muito tempo da vida dele também, né? Por conta da dependência química e tudo mais. Então isso gerou muito conflito, até que, né, enfim, ele buscou ajuda terapêutica. Foi com muita luta que ele buscou ajuda terapêutica, porque até então o que ele fazia? Ele transferia toda a responsabilidade dos desentendimentos pra minha vida. Ai, você tá se achando, você... Só porque você é psicanalista, né? Agora vem com esse papo de psicanálise pro meu lado. Então, daí foi outro conflito. Mas ele começou a buscar ajuda e melhorou, graças a Deus. Isso é ótimo. Quando vai ser o workshop de vocês? Dia 24 de fevereiro, né? 24 de fevereiro. Vai ser aberto para todas? Todos. Tem no meu Instagram... no Instagram da clínica, porque pra quem não sabe, eu atendo na clínica Empati, que fica no centro, perto da igreja Santa Rita, não lembro o endereço agora, mas fica próximo à igreja Santa Rita. E tem o Instagram da clínica e a gente vai estar fazendo esse workshop, vai ser 4 dias, né? Cada dia vai ser um profissional que vai estar dando aula. Então, um dia vai ser eu, um dia vai ser a psicóloga Jaque, outro dia vai ser a psicóloga Silvana. E no último dia vai ter um advogado que ele vai estar trazendo questões jurídicas sobre o relacionamento abusivo, sobre a Lei Maria da Penha. Então, assim, muitas pessoas elas não sabem que elas estão vivendo uma relação abusiva. E outras, elas até sabem, mas geralmente as pessoas que estão vivendo relação abusiva, elas se permitem ser manipuladas, então elas carregam muita culpa. Porque geralmente quem está fazendo o abuso, o abusador, ele transfere muita culpa para a pessoa. Então a pessoa ela acaba se sentindo responsável pelo humor do parceiro. Então se meu parceiro tá bravo, aí eu fiz alguma coisa que deixou ele assim. É um pensamento. Então a pessoa tem uma autoestima baixa, a pessoa ela pode ter depressão, a pessoa ela perde a consciência de quem ela perde a identidade, e daí ela vive em função do abusador, ela carrega não só a culpa, mas também a vergonha de estar vivendo nessa relação. Pensa que se aquilo que eu disse sobre mim, se está ruim assim, pior pode ser sem essa relação, porque o que vai ser de mim? E se eu não conseguir arranjar ninguém?
E se for pior se eu separar, então eu vou continuar aqui, porque aqui eu conheço. Entendeu? Então tem muitas pessoas que elas têm muita dúvida em relação à parte jurídica, então vai ter todo esse respaldo nesse workshop. Viu, galera? Então se vocês tiverem interesse em participar, é aberto no dia 24 de fevereiro, vocês podem comparecer. A gente vai deixar o link não, a gente vai deixar para vocês o Insta, para vocês poderem estar seguindo, acompanhando, e podem ir sem medo. Isso aí, problema todo mundo tem, é bom que vocês já tentam resolver um. Grande. Isso. É muito bom assim, porque hoje eu vejo que todo esse contexto que eu vivi e teve N pessoas que me ajudaram nesse processo e me ajuda, tá? Eu não saí desse processo sozinha. E tem muitas mulheres que passam nisso. Isso aí é tipo assim, muito comum. Acho que a cada 10, talvez 8. Às vezes, talvez menos, mas não sei. Hoje em dia é muito comum, porque às vezes a pessoa associa só o narcótico. E não tem só o narcótico, né? Tem muita droga lícita que pode consumir, que a pessoa sofre disso e vai descontar em algum canto. Isso, o pior é o álcool, né? Porque o álcool é legalizado. Então assim, a gente fala, ai, mas a pessoa ela usa cocaína, ela usa crack. E normalmente é só quando bebe. Isso, e o álcool é terrível, porque o álcool, qualquer esquina que você vai, você encontra. Daí as pessoas, é algo assim que eu uma crítica minha. As pessoas, elas focam muito no dependente químico, né, no tratamento. Eu creio que as pessoas, elas podem viver a sua recuperação bem, consciente, em equilíbrio, mas as pessoas, elas não esquecem que tem por trás desse dependente químico uma pessoa codependente, uma mãe codependente, uma esposa codependente, filhos codependentes, que precisam de ajuda, que precisam desse acolhimento, né? Geralmente ainda há na sociedade muito preconceito, mas tem como, quando a pessoa quer, quando esse dependente ele quer tratamento, porque se não quer, não tem o que fazer. Mas quando a pessoa quer, tem como essa pessoa viver bem em sociedade, né? Mas precisa também de ter um acolhimento para a família. No meu caso, eu tive muito acolhimento, não só por conta que eu busquei, mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né, nesse processo, para mim poder me reencontrar. E o legal é que hoje, assim, na minha casa tem muita clareza, a gente fala muito abertamente sobre isso, né, com meus filhos e tudo mais. E eu acho legal o jeito que eles falam, né? O meu filho de 13 anos mesmo, ele fala, ai mãe, minha mãe é psicanalista. Eu acho muito bacana nisso, porque eu vejo o orgulho dele, ele viveu esse processo comigo durante muito tempo, né? E isso afetou ele grandemente. E um também dos motivos que me fez buscar conteúdo, conhecimento, para mim poder também ajudar ele no processo dele. Hoje ele é adolescente. Adolescente não é uma fase fácil, mas hoje eu consigo ter um relacionamento saudável, falar abertamente com ele, não só com ele, mas com meu marido também, né? Meu marido tá limpo há 6 anos. Então, nesse tempo que ele está limpo, ele teve que também passar por muitos processos de autoconhecimento, e está passando ainda muitos processos de autoconhecimento, porque se for uma busca só minha, não adianta, precisa ser uma busca de ambos, né? Então a gente ainda bem tá bem nesse ponto. Isso é bom. Há quanto tempo já que você exerce? Olha, eu tô na clínica há 1 ano. Bastante tempo já. É isso. Quais foram os casos mais difíceis para você dentro desse 1 ano? Casos mais difíceis? O que foi mais difícil, assim, você tratar? Você só falou assim, nossa, isso tá sendo uma aprovação. Eu não vi nenhum caso, assim, desafiador, que eu falo, meu Deus, será que eu dou conta?
Ainda não vi nenhum caso. Eu tive uma vez um caso de uma pessoa depressiva mas é algo, não era tão difícil comparado com os casos que eu ouço, né? Como a gente está sempre compartilhando lá na clínica sobre os casos, então assim, tem alguns casos que eu ouço, que a gente compartilha, que eu penso, ai, ufa, ainda bem que não é meu. Mas me ajuda muito, abre muito, e a gente está sempre trocando conteúdo, uma ajudando a outra, quando a Jaque chega e fala assim, nossa, eu tô com um caso assim, assim, assado, daí eu pego e falo, Jaque, mas por que não trabalhar assim? Você já viu esse lado? Já pensou por esse raciocínio? Já trouxe tais questões? E a mesma coisa ela faz comigo, então assim, tem casos que você acha desafiador, mas como você está sempre trabalhando com pessoas que têm a mesma visão que você, acaba que a gente compartilha, a gente enfrenta e dá tudo certo. Você trabalha só na clínica, né? Isso, eu trabalho só na clínica, tanto presencial quanto online também. Mas eu prefiro presencial. É que agora, depois que passou a pandemia, já não tá... o pessoal prefere mais, né? Que na pandemia tava tendo muito online, né? Eu acho assim, muito prático online, né? Eu mesmo faço terapia online. Você sabe que eu não vou mentir, eu tenho meio que um preconceito do online. Não é bem um preconceito. É que quando você tá na sala, é só você e ela. Isso. Então, se a parede dali tem ouvido, quem tá do lado de fora você não conhece. Quando você tá na sua casa, normalmente você vai fazer ou na sua casa, às vezes no seu escritório, você tem a leve sensação de que a sua parede tem ouvido. E eu acho que você não é tão verdadeiro quanto você poderia ser. Por isso eu prefiro o tete a tete por causa disso, entendeu? Porque eu acho que a sua sala é mais particular que a minha. E pode chegar alguém, né? Se você tem criança, você tem que meio que dividir sua atenção com as crianças. E na clínica você tem mais um acolhimento. E pra gente que é o profissional, você consegue ter um contato maior com o paciente. Porque ali no set você analisa tudo, analisa o comportamento. Então quando você tem um vínculo com a pessoa, você percebe que a pessoa ela sempre age de tal maneira. O dia que ela age diferente, te traz um alerta. Que houve? Tá diferente. E talvez essas percepções no online não seja tão claro. É porque você não analisa só o que a gente fala, você vai analisar também o nosso comportamento, né? Tudo. Então, normalmente é só o rosto e as mãos dizem muito. Exatamente. Tem vezes que você tá no online, já aconteceu, você tem que falar. A pessoa assim, tem como você arrumar sua câmera? Eu só tô conseguindo enxergar aqui, Anne, você. Já aconteceu comigo. Porque senão você não vê nada, você só vê o rosto. E aí você não tem muito o que saber. Não tem muita informação. Vai que a pessoa tá falando uma coisa ali e tem mais coisa. Então você acaba percebendo. E isso ajuda no seu trabalho, né? Quando você olha alguns detalhes na pessoa, ajuda no meu trabalho. Hoje quais são os casos mais assim, dentro de um ano? Quais são os casos mais comuns de aparecer pra você? Além do relacionamento abusivo, que é muito comum, é algo assim que eu vejo que é as pessoas que elas são pessoas que não têm autoestima, que não têm amor próprio, pessoas dependentes emocional. É muito comum. Muito comum. Mulheres, eu tenho muitas mulheres, né? Então mulheres que elas não têm uma identidade de quem elas são, não tem uma visão de quem elas são. Se você falar quem você é, você não tem resposta. O que você gosta? Não sei. O que você sonha? Não tenho. E você já teve alguém que você se identificou ali? Sempre. Quando você fala assim, você fala, nossa. Sempre tem, mas já teve casos de eu ter que sair, né? Tipo, o paciente sai e daí eu correr na sala do lado e falar, olha, me ajuda. Ou levar pra minha análise, né? Entendi. Porque a gente tem que estar todo o tempo fazendo análise exatamente por isso. Porque quando o paciente traz alguma coisa, algum conteúdo que te gera algum desconforto,
né? Então você tem que trabalhar isso em você, isso revela algo em você, né? Você tem que levar para análise pessoal.